Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Essa semana foi recheada de notícias de uma galáxia muito distante, assim como dos criadores da série da HBO Game of Thrones, o Benioff e o Weiss. E parece que finalmente a notícia que muita gente esperava aconteceu. Então hoje eu decidi falar um pouquinho a respeito dela. Então, vamos lá. E galera, antes de mais nada, eu só queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Triplo F e acionarem o sininho, que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar até 150 mil inscritos até o final de 2019. Então, se vocês puderem se inscrever, me façam esse favor. Então vamos lá, o que aconteceu? Só explicando a situação rapidamente, talvez para alguém aí que não tenha assistido o canal ou que não esteja muito atento às notícias, o Benioff e o Weiss, que são os criadores da série Game of Thrones, foram escolhidos pela Lucasfilm para fazerem a próxima trilogia de Star Wars. Não é a mesma trilogia do Rian Johnson, que também eu acho que está por um fio de ser cancelada, mas eles escolheram esses dois caras que não tem lá grande currículo. Se a gente tirar Game of Thrones do currículo deles, o currículo é quase que inexistente, mas mesmo assim a Lucasfilm, consequentemente a Disney, escolheram esses dois caras para chefiarem a nova trilogia de Star Wars. E até aí tudo bem, mas quando o final de Game of Thrones realmente saiu, muitas pessoas ficaram bem decepcionadas com essa decisão, porque muitas pessoas não acham que os dois sejam dignos e que os dois podem, consequentemente, acabar também com a franquia Star Wars, assim como eles fizeram em parte com a franquia Game of Thrones. E quanto a isso, eu não sei se eu concordo, se eu discordo, que eles acabaram com Game of Thrones, porque foram justamente eles que trouxeram Game of Thrones a esse patamar, mas eu discordo principalmente do posicionamento da Disney de ficar anunciando tanta coisa tão na frente assim. Pra que anunciar duas novas trilogias? Anunciou a trilogia do Rian Johnson, que eu já sou completamente contra. Por que anunciar uma trilogia, sendo que ainda nem saiu o Star Wars Episódio 9? Você já tá dando um passo à frente, os fãs não conseguem criar aquela expectativa, pô, vai saber, talvez seja o último grande filme aí da saga Star Wars, talvez depois eles vão fazer séries ou etc, mas não. A Disney já anuncia que vai ter uma trilogia com o Rian Johnson, vai ter uma trilogia com esses caras, então eu acho isso um posicionamento errado, que eu acho que eles têm que mudar daqui pra frente, porque eu acho que torna os lançamentos menos especiais. E algumas semanas atrás, se não me engano, no final de agosto, foi anunciado que na verdade eles não teriam toda essa participação na trilogia. E por que eles não teriam toda essa participação? Eles iriam somente escrever um dos filmes e iam ser produtores nos outros, mais ou menos como o J.J. Abrams era para ter sido nessa trilogia que a gente está vendo agora. O J.J. dirigiu o primeiro filme e ele seria o responsável por produzir os outros dois, mas ele não iria dirigir. Então a gente veria algo parecido com isso. Só que foi anunciado também que eles fecharam um negócio aí multimilionário com a Netflix para produzir várias e várias séries, para produzir conteúdo para a empresa. E quando essa notícia foi anunciada, eu inclusive cheguei a falar aqui no canal que eu achava que eles iam de fato sair da saga Star Wars, que eles não iam dirigir o filme, porque eu acho que é um conflito de interesse muito grande eles estarem produzindo conteúdo simultaneamente para Netflix e para a saga Star Wars. Porque é normal que um diretor faça um filme para um estúdio, aí ele sai, faz um filme para outro, ele sai, faz um filme para Netflix. Mas se eles estão produzindo uma trilogia que vai demorar aí pelo menos 10 anos para sair nos cinemas, pelo menos a gente espera, obviamente não tem como eles produzirem simultaneamente conteúdo dessas duas empresas. Então, quando eles anunciaram esse acordo com a Netflix, eu já imaginava que fosse quase que uma confirmação que eles iam sair dos filmes de Star Wars, principalmente pela receptividade negativa que eles tiveram no final de Game of Thrones. Vamos lembrar que não foi a primeira vez que uma coisa dessas aconteceu. A gente viu o Colin Trevorrow abandonando o nono filme da saga Star Wars, o J.J. teve que retornar, mas muitas pessoas falaram que ele não abandonou, que na verdade ele foi demitido. E a mesma coisa aconteceu também com o diretor Josh Trank, que ia dirigir um dos filmes da saga Star Wars, também foi demitido, quando os diretores Chris Miller e Phil Lord foram demitidos e o Ron Howard entrou no lugar deles. Então não é a primeira vez que a gente vai ver uma equipe ou um diretor ser demitido de um filme de Star Wars, e eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não acho que eles teriam abandonado a produção por livre e espontânea vontade.
Eles até deram uma declaração falando assim, a gente admira muito o universo de Star Wars, a gente admira muito esse mundo que o George Lucas criou, mas a gente não acha que a gente vai fazer jus a esse universo e etc. E aquele blá 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 de sempre, falando de diferenças criativas, né? E que eles acharam que eles não iam conseguir administrar muito bem os projetos de Star Wars e da Netflix ao mesmo tempo, então eles preferiam abandonar o projeto de Star Wars. E a Kathleen Kennedy também foi bem política, dizendo que admira muito o trabalho dos dois, que eles são ótimos contadores de histórias, etc. Mas isso a gente já tá cansado de ver. A gente já tá cansado de ver essas declarações que anos depois as pessoas vêm falar, não, a gente que mandou eles embora e etc. Eu até acredito que a Disney não chegou ao extremo de demitir os dois, mas eu acho que a situação tava daquele jeito que eles tiveram que pedir para sair, ainda mais depois do que aconteceu na última semana, que eles deram uma entrevista em Austin, onde eles falaram um monte de bobagem, que deixou os fãs, principalmente dos livros de Game of Thrones, enfurecidos. Eles deram uma entrevista muito longa, falando a respeito de vários aspectos da série, mostrando que eles não sabiam basicamente nada, não só a respeito de roteiro, como também a respeito de direção, como também a respeito do próprio universo. Eles chegaram a falar nessa entrevista que não estavam nem aí pro escopo do universo de Game of Thrones, que eles queriam focar somente em cada cena individualmente, que eles não estavam nem aí para os elementos sobrenaturais da série, que eles inclusive tiraram muitos elementos de fantasia porque eles não concordavam muito com essa pegada do George Martin, e eles inclusive chegaram a dizer que eles não queriam atingir somente esse público, entre aspas, ou seja, o público que gostava dos livros, o público que gosta de fantasia, e que eles queriam atingir o público de torcedores da NFL. E esse comentário a respeito dos torcedores da NFL foi o que pegou mais mal no Twitter. Muitas pessoas postaram a respeito disso, porque muitas pessoas entenderam que eles colocaram um monte de cena de sexo e um monte de cena de violência, principalmente para atrair um público que não tinha uma predisposição para gostar da série. E eu acho que isso é até óbvio, mas é estranho você ver o próprio criador falando a respeito disso, e eles falam mais um monte de abobrinha. Eu vou ver se eu consigo colocar um link para a entrevista, eu não sei, porque a entrevista, uma pessoa escreveu tudo que eles falaram no Twitter, então não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês, mas se eu não conseguir, vocês podem pesquisar que vocês vão ver que eles falaram realmente muita abobrinha nessa entrevista. E eles falaram que não tinham muito conhecimento a respeito dos personagens, que eles deixavam meio que o ator moldar o próprio personagem e que eles escreviam as falas mais pelo que eles achavam que se encaixaria com o ator do que com o que eles achavam que se encaixaria com o próprio personagem dos livros. Então eles, de certa forma, falaram que eles abandonaram completamente o material original, e eles inclusive chegaram a falar que foi quase que um divórcio amigável, porque os livros acabaram, mas que eles tomaram o próprio rumo e eles não respeitaram mais muito a obra a partir desse momento. Lembrando que as críticas fortes à série começaram justamente quando os livros terminaram. Eu li somente o primeiro livro, então eu nunca fui muito apegado à narrativa dos livros, mas para mim foi perceptível a queda em qualidade, principalmente na qualidade dos roteiros, quando os livros acabaram, quando eles não tinham mais aquele norte a ser seguido. Então eu acho que por essa somatória de fatores, pelo fato deles terem fechado esse negócio com a Netflix, pelo fato da última temporada de Game of Thrones ter sido tão mal recebida, pelo fato deles não terem um grande currículo, principalmente no cinema. Eles foram contratados, lembrando, para fazer uma trilogia de filmes. Eles não fizeram basicamente nada nos cinemas e os poucos roteiros que eles fizeram são terríveis. E isso somado ao fato de que eles claramente não respeitam muito os fãs de Game of Thrones e a história de Game of Thrones, os livros de Game of Thrones, eu acho que isso claramente incentivou a Disney. Eles devem ter pensado, pô, o que impede esses dois de fazerem a mesma coisa com Star Wars daqui a 10 anos, saírem dando entrevistas que eles não estavam nem aí pra história, que eles criaram a própria história porque eles não se interessavam pela mitologia que Star Wars já criou. Então acho que tudo isso levou a esse desencontro entre a Disney e o Benioff e o Weiss. E também tem o fato de que a própria Kathleen Kennedy e o Bob Iger, inclusive o presidente da Disney, já falaram que eles vão pisar um pouquinho no freio quando se trata da saga Star Wars, então talvez eles nem vão fazer mais essa trilogia, talvez eles vão focar somente na trilogia do Rian Johnson, que eu também acho que não vai ser a trilogia do Rian Johnson. Talvez eles não tirem o diretor, até porque tirar o Rian Johnson seria admitir que eles estão concordando com o público a respeito do que eles acham dos Últimos Jedi.
mas eu realmente acho que eles não vão dar controle nenhum pro Rian Johnson, tendo em vista que Os Últimos Jedi é um dos filmes mais divisíveis da saga e com certeza um dos filmes que mais gerou hate entre os fãs mais tradicionais. Então, eu duvido que eles dariam a chave do castelo de novo pro Rian Johnson e falariam, ó, faz o que você quiser. Lembrando que o Rian Johnson disse antes do filme que ninguém falou nada, ele apresentou o roteiro ali, todo mundo concordou, ele foi lá e gravou, ninguém tentou mudar muito o que ele estava fazendo, talvez tenham inserido uma ceninha aqui, uma ceninha ali, mas a Disney não se intrometeu em nada do que ele estava fazendo, a Disney deu liberdade praticamente total, e eu acho que eles não vão cometer esse erro novamente. E eu acho que a Lucasfilm está recheada de gente extremamente capacitada, pessoas que estão lá desde antes da compra da Disney, o Dave Filoni, por exemplo, muitas outras pessoas que escreviam livros. Eu acho que eles têm que chamar essas pessoas para trabalharem diretamente nos cinemas, pelo menos fazer uma sala ali de roteiristas para ajudar nesses projetos e para tentar dar um rumo novo e não colocar a franquia na mão, por exemplo, do JJ e do Rian Johnson. O JJ, tudo bem, ele conseguiu fazer quase que um soft reboot, mas o Rian Johnson acabou ficando com as rédeas nas mãos e não sabia muito bem o que fazer. Eu gostei do filme justamente porque ele inverte muita coisa desse universo Star Wars, mas eu concordo com muitos fãs que acham que foi um rumo muito diferente do que a série vinha fazendo até o momento. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa situação? Vocês concordam comigo que a Disney, de certa forma, quis desfazer essa parceria com os dois por causa de Game of Thrones, por causa da Netflix, etc. Ou vocês acreditam nesse papinho que eles saíram porque o calendário deles está muito cheio de coisa e eles não teriam tempo para fazer uma trilogia de Star Wars? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.